A antigravidade do Google mudou tudo sobre a construção de software bonito, mas a maioria das pessoas o usa como um chatbot. O que significa que você não obtém o benefício total do seu software. E neste vídeo, vou mostrar-lhe tudo o que aprendi de passar centenas de horas na antigravidade para que você possa economizar semanas de tempo. Construir coisas que são. E se você não quem eu sou, meu nome é Jack Roberts. Eu construí e vendi minha última startup de tecnologia com mais de 60,000 e agora eu estou executando um negócio de automação de inteligência artificial de 7 dígitos. Se você ainda não tem, pegue esse café e vamos mergulho direto. Eu vou te mostrar 6 coisas. Eu os chamo as 6 pedras infinitas antigravidade. O primeiro é como você pode configurar a antigravidade para ganhar. E estas são coisas que eu não vi ninguém fazer. Mas eu vou te mostrar as melhores estratégias para isso para todos os seus projetos. Vou mostrar que você pode aumentar seu desempenho para torná-lo mais poderoso, como Bob Esponja. E, aliás, isso inclui um benefício misterioso em algo chamado inteligência de visualização, que eu vou entrar em breve. A terceira coisa que vou mostrar é como você pode construir as coisas mais rápido. Então eu vou te mostrar como você pode desfrutar de um design melhor. As melhores estratégias e técnicas que eu aprendi de todos que eu tenho ensinado e isso aprende. Vai ser tão rápido. Oh meu Deus, Jack, eu acordei e foi implantado. E, finalmente, eu também vou mostrar que você pode economizar dinheiro em lotes de diferentes áreas. E tudo abaixo será mostrado pelo tempo. Vou manter isso bastante rápido, mas muito claro para que você possa seguir tudo o que estou dizendo. Os 6 níveis de antigravidade, começando com o nível número 1, que é configurado e organização do projeto. E se você seguir essas dicas, ele vai economizar muito tempo quando você está criando um projeto e você vai encontrar que o desempenho. Começando com a primeira coisa que a maioria das pessoas confunde, que é quando eu crio um novo projeto. Regra simples, uma pasta de projeto por um URL. Se você está construindo um painel ou um site que tem um URL, que é um projeto. Se ele tem um URL separado, cria um novo. Então com antigravidade. Você tem o seu gerente de agentes recurso que lets você bate-papo com absolutamente qualquer um dos projetos individuais sempre que você quiser em seu lazer, que é um complete. A segunda coisa que eu quero que você faça agora é ir para a sua área de trabalho e criar uma nova pasta. Você pode fazer isso clicando no arquivo no canto superior esquerdo e clique em abrir a pasta. Então aqui, dê-se clique em uma nova pasta. E eu quero que você chame essa habilidade antigravidade. Belo. O que eu gostaria que você fizesse com isso é pensar efetivamente em cada habilidade antigravidade que você gostaria de ter, e você vai salvar em seguida, em todos os projetos futuros, você vai importar esta pasta de habilidades antigravidade em seu novo projeto existente. O que significa que quando temos habilidades de design, quando temos habilidades de auditoria, qualquer habilidade que queremos, eles são todos completos e acessível para você em qualquer estágio ou qualquer parte da construção antigravidade. Agora, em teoria, essas habilidades devem ser globais, mas por ter a pasta faz com que seja sólido para você. Eu quero que você venha e clique em extensões. Esta é a terceira coisa que eu quero mostrar a você nesta sessão. Pense nisso como suas extensões do Google Chrome. Você pode pesquisar qualquer coisa. Instale Cloud Code. Se você não tem isso, type em Cloud Code. Nós podemos instalar muitos aplicativos diferentes que mudam a visualidade da antigravidade, coisas que mudam a apresentação do código. E às vezes se a antigravidade pensa que você precisa de algo para visualizar, ela fará isso. Em qualquer momento você pode chegar aqui. Procure por algo interesting e baixe em sua antigravidade. Sempre mantenha o olho nesta seção aqui. Então há 2 coisas muito legais que podemos fazer em antigravidade. Quando você clica nesses pontos aqui. Por exemplo, você vê servidores MCP, que vamos cobrir mais tarde, e você verá personalizações. Temos regras, que são legais, e fluxos de trabalho. Agora verifique isso. Se eu clicar na regra de edição, este é um documento global que rege. Agora tenha em mente que isso será adicionado à sua janela de contexto para cada mensagem. Ele aumentará seu gasto token. Aqui. Você quer escrever qualquer coisa que você quer que a antigravidade saiba sobre você sempre que você está escrevendo. Por exemplo, poderia ser coisas como, eu só codifico neste estilo. Se você está falando sobre grido, use preto, branco e verde. Quaisquer instruções específicas que vão ser relevantes sobre seu estilo ou sua prática, coloque-o aqui em sua coisa global. Isto é como a corda na parte de trás de sua cabeça, eles a seguirão por toda a parte. Pense sobre o que essas coisas podem ser para você e você pode incluí-lo. A segunda coisa aqui são os fluxos de trabalho. Estes são ligeiramente diferentes das habilidades. Estes podem ser muitas coisas diferentes. Por exemplo, você poderia ter este aqui, que é um fluxo de trabalho para depuração, certo? Instruções que você quer que siga. E efetivamente você pode criar um novo aqui, criar um espaço de trabalho, chamá-lo o que quiser, escrever o conteúdo nele. Então, quando você voltar para o agente, por exemplo, que estamos lutando com algo,
E você pode ver todas as suas regras globais ou seus fluxos de trabalho aparecerão. Eu só digo fluxo de trabalho para depuração e agora ele carregará esse arquivo de marcação e executá-lo por nós. Isso é porque isso não estará em seu contexto. Não é constante verificando que a menos que você o chame. É uma maneira de obter dados e informações universalmente em todas as partes de sua antigravidade. Agora eu vou parar aqui por um segundo para mostrar-lhe outra coisa. No lado esquerdo, nós olhamos para nossas pastas, ok? E eu digo feijão porque esta coisa rosa por trás de mim, caras. As vistas astutas teriam notado 2 vídeos atrás tem um rosto nele e estava roubando o foco de mim. Depois do vídeo alguém disse, cara, que o café tinha como uma pessoa famosa nele e ainda estava no foco. É por isso que nós trocamos por agora. Mas a razão que eu faço isso é se eu só digo, hey, bem, saia disso. Fez isso se você está falando com a antigravidade e como, cara, eu quero que você mude essa coisa. Sempre fazer na janela de bate-papo é descer e fazer um no sinal e então você pode efetivamente especificamente chamar fora quaisquer arquivos. Eu poderia dizer algo como eu type em nome deste agora. Que é Jack tem feijão. Ele agora que arquivo e eu poderia dizer, hey, escreva-me um. E agora ele vai escrever como um poema de 5 palavras e Jack tem feijão. Você pode listar tantas coisas como quiser. Aqui está um poema de 5 palavras para você. As estrelas sussurram durante a noite. Outra dica a ter em mente aqui também é que você deve publicar regularmente suas atualizações reais para GitHub. E a razão para isso é porque GitHub tem controle de versão. Por exemplo, se você olhar para o meu site, você pode ver que eu tenho 43 commits. Agora a coisa legal é se eu commit fazer uma mudança e eu apenas quebrar o site ou eu destruir algo incrível que construímos, eu posso quase como queimar. A razão pela qual isso é e vamos tocar nisso no vídeo, é que você vai dizer algo como, hey, isso é ótimo. Puxe essas mudanças viver para GitHub e confirmar quando isso é feito. Quando você construiu um projeto e está em GitHub, peça a antigravidade para confirmar isso de volta para você. Então, uma vez que você tenha feito isso, você também quer usar este prompt sempre que você criar outra coisa. Isso é baseado nas dezenas e centenas de projetos que eu construí em antigravidade e eu atualizá-lo o tempo todo. A ideia aqui é que ele tem um mestre de explosão. Estrutura do sistema e se você está construindo um site ou um aplicativo ou eu não sei, algo divertido, isso vai seguir tudo. A primeira coisa que ele faz. Ele tem o que chamamos de um protocolo de inicialização, que é protocolo 0. Que são fases, metas e lista de verificação, um plano de descobertas, que é pesquisa, descobertas, constraints, e depois progresso, que é o que foi feito, erros, testes e resultados. Então ele cria um Zemini. MD, nós chamamos isso projeto constitution para qualquer coisa que você está construindo. E então nós tomamos antigravidade e os models dentro da antigravidade através de um quadro muito claro que faz sentido. Começamos com o Blueprint, que é a lógica das visões. A estrela do norte, ela lhe dirá, ótimo. O que você quer incluir aqui? Verdade, onde os dados vivem, carga útil de entrega, regras de comportamento. Então temos essa regra de dados primeiro e depois passamos para a fase 2, que é links. Agora nós explicamos o que queremos. O que ele se conecta? Superbase. Talvez clique ou pode ser qualquer coisa. Verificação, apertar as mãos, e ele vai testar que todos os links existem. Uma vez que fizermos isso, passamos para a camada arquitetônica e temos um processo de 3 passos para eles. Que é a construção do produto mínimo viável do produto real. Então temos a fase 4, que é a camada de estilização. Nos certificamos de que você está satisfeito com o refinamento na interface do usuário. Então diga que a fase 5 é o gatilho. Isso é como? Como funciona? Está funcionando na nuvem em algum lugar? Esta série de princípios de operação abaixo no fundo em termos da regra de dados primeiro. Auto-ennealing loops de reparação de modo que o model repara-se torna-se melhor com o tempo e, em seguida, entregas. Se você vir para a antigravidade, e novamente, cada recurso que eu mostrei neste vídeo vai estar disponível para você abaixo na descrição, completere para livre. Você pode pegá-los. Eu poderia vir para baixo. Colar isso e bater em entrar. Agora verifique para ver o que a antigravidade faz que lhe damos isso. Você pode ver que agora está de volta e nos pede para a primeira fase. E isso irá guiá-lo através de toda a coisa passo a passo. Fará sentido perfeito como você passar por tudo metodicamente. E também inicializar o Zemini. MD, e tenha em mente, você não precisa entender todos os detalhes. Só saiba que você pode seguir o processo e ele irá guiá-lo por tudo passo a passo. Agora configurar é uma coisa, mas todos nós queremos estar dirigindo um Lamborghini. Um Ferrari, um Porsche e não um Fiat. Meu primeiro carro, aliás, logo após a faculdade de Direito, eu recebi um Fiat. Eu adoro esse carro. E então a antigravidade de desempenho é a chave. E, no entanto, a maioria das pessoas nem mesmo entende os fundamentos do que eu vou te mostrar agora. E a primeira coisa mais fácil que você pode implementar agora é o contexto. Se você tem uma janela de conversa muito longa, agora se você estiver usando Claude Opus 4.6, a janela de contexto é 1 milhão tokens. Muito grande.
quando você passa pela metade do caminho. Efetivamente o que acontece é que o desempenho diminui. A conversa continua, piora o desempenho. Uma vez que uma tarefa é concluída, eu quero que você passe para algo muito diferente. E a maneira que fazemos isso é que nós chegamos aqui e nós clicamos neste botão mais. Agora estamos em uma janela totalmente nova. Podemos voltar às mesmas conversas com uma antigravidade. Agora, se você alguma vez entrar em uma posição onde a antigravidade está se comportando mal de alguma forma. Por exemplo, agora ele não fez isso para mim por um tempo, mas ele fez inicialmente apenas porque é uma nova tecnologia. O que eu quero que você faça em vez disso é clicar 2 vezes neste painel no meio e você verá um plugin Claude aparecer se você tiver instalado este. No lado esquerdo na seção de extensão aqui digitando Include. E tudo que você pode fazer é clicar nisso, ter sua conversa dizendo, ei, o que é? E isso pode function da mesma forma que o terminal antigravidade menos alguns dos benefícios integrados. A terceira maneira que você pode fazer é acessar Models e antigravidade clicando o terminal na parte superior, clique em Novo Terminal. Ok. Type Include uma vez que você tenha instalado o Claude em seu computador. Mais uma vez, antigravidade pode ajudá-lo a fazer isso. E mais uma vez, você pode sempre clicar direito em algo e alinhá-lo a qualquer posição que você deseja, esquerda, direita, para cima, para baixo, para a direita. Você tem a configurabilidade completa de onde tudo está. Característica em antigravidade. Clique neste gerenciador de agentes abertos. Eu uso isso o tempo todo. Por exemplo, estamos construindo um projeto para um site para um cliente. E eu sou como, cara. Eu preciso escrever uma fatura para Magu Enterprises ou UFC porque eles querem. E eu sou como, ok, caras, você tem que pagar o valor da fatura. Eu poderia clicar em gerente de agentes. E quando eu estou no gerente de agentes, eu posso clicar em qualquer coisa. Esta é a minha seção de negócios. Este é onde eu adiciono muito diferente, eu faço various coisas diferentes. Eu estou agora começando uma nova conversa no negócio, ou eu posso selecioná-lo aqui. E eu posso dizer algo como, ei cara, faça-me uma fatura por US $20. 000 para o UFC. Descubra seu endereço para mim online. Então eu quero que você salve isso no meu desktop. Verifique isso. Os serviços que estou fornecendo são os que estou lutando nos preliminares em 18 de março. E é eu não sei, um bônus de show. E faça isso no meu estilo tradicional de faturação, por favor. Qualquer que seja a coisa. Agora isso, vamos seguir em frente e fazer isso. E ele vai fazer isso porque eu estou falando com todos os projetos e todos os arquivos. Ele meus detalhes bancários. Ele onde eu vivo. Então você poderia dizer, e seria muito bem-vindo. E eu teria um belo café esperando por ele. Mas o ponto é que ele tem muita informação. Eu não preciso ter 50 projetos diferentes abertos. Eu posso gostar de um atirador saltar e ter essas conversas. E isso vai criar a fatura para mim agora e salvá-lo para mim no meu desktop. E ele fez isso de uma frase. O UFC. US $20.000 e ele encontrou o endereço. Muito tempo isso me salva. É louco. Então eu posso abri-lo e verificá-lo. E ele salvou no meu desktop. Vamos check that out. E eu carreguei meu desktop certo o suficiente. A fatura pronta para enviar para o UFC para minha luta nos preliminares. Incrível. Agora nós olhamos. A próxima coisa que queremos fazer é fazer antigravidade o mais rápido possível humanamente. Então crucial nesta sessão, caras. Uma das coisas que você pode fazer é gerenciar tudo isso na caixa de entrada. Se eu clicar na caixa de entrada, por exemplo, é aqui que eu posso verificar tudo. Como eu preciso de aprovação, eu posso marcar e dizer aprovar. Aprovar, gerenciar vários agentes. Uma das coisas que eu posso fazer é fazê-lo no Playground, que você pode fazer por exemplo, se eu estou em novo. Eu posso clicar neste Playground de uso e este é um pano em branco. Janela de contexto. Absolutamente fantástico. E eu posso trazer esses arquivos para qualquer coisa, o que significa que você pode obter muito mais feito. Agora com isso em mente. Que é o agente poder que é antigravidade. Outra coisa que eu quero mostrar-lhe rápida é se você abrir. Para cima do terminal, clique em Novo Terminal. Você pode ter vários agentes executando simultaneamente se você quiser usar Claude. Por exemplo, você pode pedir-lhe para aproveitar uma função de subagente. Oi cara, eu gostaria que você usasse o recurso subagente e gerasse 5 subagentes. Cada um dos quais para pesquisar um capital aleatório e escrever um ensaio de 500 palavras sobre por que é o melhor e salvá-lo no lado esquerdo. Agora esses 5 agentes correrão simultaneamente em paralelo para você. Não é diferente do que você faz isso sozinho no antigravidade. Gerente de agentes. A diferença aqui é que Claude será o gerente para você e ele os orquestrará. E como você pode ver agora, é pulo em todos os 5 Tóquio, Reykjavik, Copenhague, Wellington e Lisboa e ele vai gerenciar isso para você. Windows. Isso é se você quiser uma visão curada, só quer mostrar-lhe uma ferramenta diferente que você pode fazer para alavancar a velocidade. O número 1 é que você tem uma tarefa por mensagem.
Por exemplo, eu poderia dizer criar uma nova seção do site que faz ABC. Isso é. Eu não diria criar uma nova seção do site. Em seguida, eu também quero ir e mudar o esquema de cores aqui. Um propósito. Lembre-se disso. Você vai descobrir que ele não só funciona mais rápido, mas de uma forma de qualidade superior. Em segundo lugar, se você alguma vez descobrir que a antigravidade está lhe dando problemas ou não entende isso, ou você está preso no que eu chamaria de um loop, onde ele continua andando em círculos, pare e dê a ele este prompt. Hey, estamos indo em um loop. O que eu gostaria de fazer é parar e explicar-me brevemente, mas em detalhes, exatamente como você vai resolver isso. É como explicar e também dizer, e o que vai ser diferente desta vez do que a última vez. E lembre-se, você também pode tentar uma nova janela se você tiver essa queda de contato. Mas isso traz muito bem para outra visão com antigravidade. E isso é o que chamamos o sistema Trash-Me-Brew. Eu poderia dizer para antigravidade, por exemplo, construa-me um raspador que raspa este site. Frio. Mas o problema com isso é como sabemos que tem toda a inteligência certa, especialmente se estamos construindo algo interíssimo. Vamos dizem que você e eu trabalhamos para um negócio de entrega de pizza e eles dizer, Jaqueline, precisamos construir um sistema onde se eles vivem a 3 milhas de distância. O preço será a taxa de entrega é maior ou apenas algo complicado? Com antigravidade ou qualquer ID, mas o problema é como temos a confiança de que ela existe? É como, eu sei que você pode construir qualquer coisa, mas eu só tenho que confiar que funciona. Uma das coisas que podemos fazer, e isso vai ser, e acredite em mim sobre isso. Volte para nós no futuro. Uma das maiores áreas de crescimento neste espaço será o que chamamos de inteligência visual. E para construir um fluxo que podemos ver visualmente, queremos dar à inteligência artificial uma camada lógica para os agentes de inteligência artificial. O que isso faz? É uma ferramenta gratuita para usar agora. Vamos integrar isso com antigravidade. A coisa legal sobre isso é que podemos visualmente ver a lógica nós mesmos e tomar decisões sobre o que pensamos. É muito, muito legal. Vamos testar e ter um pouco de ir. Vamos descer e vamos vem aqui tentar agora. Mas quando você está em, você vai descrever a coisa que você quer. Hey, eu gostaria de criar um sistema de inteligência para uma loja de pizza com um par de variáveis. Por exemplo, eu quero que ele esteja se for maior que 3 milhas. O preço de entrega precisa dobrar. Se eles são um membro premium, vamos lhes dar um 20%. Adicione alguma lógica para se eles tiverem encomendado mais de 5 vezes no mês passado, vamos dar-lhes um desconto e talvez alguns outros pedaços e peças que fazem sentido perfeito. Legal. Podemos dizer que esta é a nossa lógica. Árvore para como nós cobrar clientes para X, Y, Z. Eu usei uma loja de pizza. Na realidade, pode ser qualquer coisa, certo? Poderia ser o quadro de tomada de decisão para se ou não você aceita clientes. Qual é a sua renda líquida? Quantos clientes? Quantos anos eles têm aprendido? Qual é a sua aptidão? O que é seu? Você poderia pensar em um sistema legal e construir isso para ser o acesso, o que significa que toda lógica, todo código, todos os sistemas não precisam se sentar em seu arquivo de projeto. Este é um MCP portátil. Veio com um requisito doc, que é muito legal. Vamos clique em criar o blueprint para isso. E então o que podemos fazer é acessar isso em qualquer lugar. É como muito universal porque tudo isso está coletando como um MCP, o que é incrível. E vá em frente. E ele projetou isso para nós, o que é legal. Você pode ver as entradas agora no lado esquerdo. Temos distância de entrega, membro premium, pedidos do mês passado, taxa de entrega básica, valor do pedido, etc. Se você puder descer e verificar nisso, podemos executá-lo. Podemos dizer, Let diz que a distância de entrega é de 5 milhas. Os pedidos do mês passado podem ser 4, a taxa de entrega básica é de 10 libras e o valor da encomenda é de 100. Tudo bem. Execute a lógica. E isso executa através desta sequência. Isso vai ficar melhor com o tempo, mas eu acho que é assustador que você pode visualmente ver toda a lógica aqui, o que eu acho que só faz com que seja muito mais legal. Os amarelos representam decisões. Por exemplo, se você olhar para isso, ajuste a taxa de entrega com base na distância. Se for, então está é a ação que tomamos. Nós aumentamos. Nós multiplicamos por 2, etc, etc, todo o caminho para baixo. No lado esquerdo, você pode ver a taxa de entrega é 20. Desconto total é 20. Preço da encomenda final é 100. E então se eu clicar em correr novamente, mas eu vou mudar a distância de entrega para 2 e os pedidos do mês passado para 1. Vamos ver o que a lógica sai como nova. O preço é aumentado. Muito legal. Mas como damos isso à antigravidade? E isso é ótimo porque isso é algo com o qual você pode brincar, verificar, compartilhar com as pessoas para que elas possam nos seguir através dos passos, o que eu acho que é legal. O que vamos fazer então é clicar em compartilhar. Eu vou clicar em conectar aqui, você vai descer aqui, você vai copiar este padrão endpoint mesmo. E então vamos passar para o editor tradicional, que você pode obter clicando em abrir no topo. Uma vez que isso foi carregado, hey cara, eu gostaria de chamar os pontos finais abaixo usando a tecla abaixo API. Ok.
Então nós apenas colamos esse endpoint. E então precisamos ir e pegar a chave API, que você pode fazer por vir. Eu acho que é no clique esquerdo em J não, eu acho que é aqui nas chaves API. A chave pode dar um pouco disso, o que é ótimo. E você vem aqui, clique em criar a chave API e vamos chamar isso de antigravidade. Fantástico. Selecione um projeto. Poderia ser o projeto que você criou, clique em criar chave e então ele é criado. Então nós copiamos isso, voltamos para a antigravidade e depois colamos isso aqui. Então o prompt eu daria é: Hey Dude, apenas teste os pontos finais e diga-me o que variáveis podemos enviar para isso por favor. Passo 1 com um pouco de coisa é apenas validar que funciona. Eu vou reciclar esta chave API em um segundo, como eu sempre faço. Então podemos fazer é usar isso em nosso sistema. Se tivéssemos agora um site que craque, como, ok, eles são premium. Mas sim ou não, podemos chamar este sistema lógico, obter uma resposta e, em seguida, dar de volta para o cliente. Você pode ver que temos um endpoint até agora, que foi adicionado, o que é ótimo. Nós temos a taxa de entrega básica, saída de entrega, o que é incrível. Eu tenho um endpoint 1 porque eu construí um alternativo antes. Você pode empilhar essas coisas. Eu diria algo como, legal. Gostaria de dizer que a taxa de entrega básica é de 15 libras, a distância de entrega é de 50 milhas. O valor da encomenda é $200 e eu tenho encomendado 17 encomendas no último mês. Então sim, a taxa de entrega é esta, 30 libras, o melhor desconto é 20 libras. E então você pode dizer algo, eu gostaria que você adicionasse isso à minha configuração do MCP, por favor. A melhor maneira de fazer isso, aliás, se você chegar aqui, clique nisso, clique em servidores MCP e, em seguida, clique em gerenciar servidores MCP. Você verá uma lista completa de todos os seus serviços de MCP aqui, que iremos falar sobre em breve. E o que você pode fazer, caras, é clicar em ver config bruto. E para garantir que a antigravidade o faça, quando você voltar para o agente, podemos adicionar isso. Você pode descer e fazer adicionar MCP sublinhar config.jon. E você pode ver que está ligado a isso. Agora, sempre que ele vai adicioná-lo à nossa configuração, o que é legal agora é este MCP, cada uma das habilidades individuais, se você quiser, são coisas diferentes. Eu criei um sistema de desconto de entrega de taxas de pizza anteriormente, que aparece como um. Então eu tenho um segundo aqui, que posso ativá-los ou desativá-los tanto quanto eu quiser. E então outra maneira que podemos melhorar o desempenho é através do uso de habilidades antigravidade. Eu falei sobre a seção de habilidade. Então o que eu recomendo que você faça é pegar este criador de habilidades antigravidade. Isso é baseado nas melhores práticas para a criação de habilidades. Tudo o que você faz é copiar tudo. Você vai passar para a antigravidade e dizer, hey, eu quero que você me crie uma habilidade que acabamos de passar usando as informações abaixo. Por exemplo, que você está fazendo algo na antigravidade que você gosta. Por exemplo, publicar em GitHub e, em seguida, publicar e atualizar o Vercel instantaneamente. Ou você faz uma ação que você realista e espera que você faça novamente no futuro, mais de 2 ou 3 vezes por mês. Transforme-o em uma habilidade e diga, hey, transforme tudo isso em uma habilidade, em seguida, colá-lo aqui se você quiser. E se você estiver usando o Glido, que você pode começar de graça, uma das coisas legais que você pode fazer é destacar qualquer texto e segurar isso e ir, hey, Glido, apenas melhorar este prompt para mim, por favor, para que seja mais claro. E Glido irá editar isso para se certificar de que é melhor. Você pode pedir para fazer pausa, e isso fará com que... E isso nos leva ao capítulo 4, que é sobre melhor design. Agora, a primeira coisa que eu recomendo que você faça quando você quer obter algo que parece bonito é construí-lo em Studio. O Studio é a versão front-end do Antigravity. Mas a boa notícia é que você não está limitado na taxa no sentido tradicional. Você pode construir coisas que... Posso até mostrar a minha história das coisas que construímos aqui. Este é um dos meus últimos vídeos, que é selvagem. E uma das razões pelas quais você pode construir projetos significativamente melhores, e é tão importante não entender no Studio. É porque o trabalho do Studio é criar algo que é visualmente bonito. A filosofia de design da Antigravity é construir software que você possa escalar. É sempre melhor construir algo que pareça bonito no Studio. Olhe para isso, isso é louco. Isso é verdadeiro. Eu posso até mostrar. Tem essas animações. Você não conseguiria algo pela primeira vez em antigravidade. Você pode construir algo bonito que pareça. É livre para iterar. Você pode até mesmo salvá-lo em GitHub para ter seu controle de versão. Então o que você pode fazer uma vez que você construiu algo que é falando, tente obter algo que é 80% do caminho. E então vamos refiná-lo com técnicas que... Então tudo que você vai fazer é... Chame isso de Jack Lax. Pode ouvir o que vou preencher. A cena do café de Dubai é incrível. Tenho que ser... Nós temos essa cena... Eu vou descer e vamos abrir este um para cima. Jack Lax... Isso é fan... Em seguida, a cabeça de... A propósito, este é o culpado. É disso que eu estava... Isso, aliás, é de uma reunião em que fizemos. Nós vamos fazer outro encontro em abril, se você mora em... É ótimo se conhecer. Nós fazemos isso, mas é por isso que eu estava tão confuso a alguns vídeos para aquele Sherlock Holmes de você. Volte então para a antigravidade e vamos verifique isso fora. Em antigravidade, clique na pasta aberta. Vamos clicar na pasta que acabamos de baixar. E tudo está para nós no lado esquerdo agora para nós editar e fazer o que quisermos. E, claro, se você quiser vê-lo, você diz, ei cara, basta abrir isso para mim em um anfitrião local. Um pequeno hack para você também, aliás, é isso, e é que o Studio é melhor em um sentido para o design na primeira imagem.
Novamente, se você é específico o suficiente e as dependências nas bibliotecas, antigravidade pode fazer qualquer coisa. É como ter capacidades ridículas. Mas muitas vezes você encontrará que a antigravidade precisa instalar dependências no ambiente. Fácil de dizer que o Studio tem acesso a mais ferramentas inovador do que o Antigravity faz para o design. Use isso para obter o belo design visual e, em seguida, trazê-lo para a antigravidade. E um hack sobre isso, aliás, é se você pode recriar agora qualquer size que você quiser para quaisquer elementos visuais. Se eu passar para isso como um designer de sites, por exemplo, eu vou para as imagens. Estou aqui para 0902 e como você pode ver, eu estava brincando, mas Let diz que uma das coisas que você pode fazer. Então vamos ao Google, e então eu vou ir para o extractor do site HTML. Clique neste site, insira as informações, clique em Vista, isso funciona para qualquer app, clique em Download para baixar aqui. E vamos chamar isso de teste 123. Em seguida, vá para o Studio. E isso também pode funcionar, mas você passa para o Studio. Você pode carregar esse arquivo e dizer, ei, usando o HTML anexado, construir-me uma versão azul de um gerador de imagens que parece ainda mais épico e faz algo muito legal. O que quer? Envia um. Então ele vai seguir e ele usará a base HTML para qualquer coisa para olhar para estruturas. Nunca vende isso, nunca dê a um cliente. Mas se você só quisesse ter um recurso, como algo para visualizar suas miniaturas e você viu um aplicativo, você pode clonar qualquer coisa que funcione para sites. Você pode até extrair o que quiser a partir de sites. E você pode gerar ativos que parecem. É louco o que você pode fazer. É como um tiro prompt. Recriar qualquer coisa que você possa imaginar. E eu estou apenas mostrando isso mais cedo como processar a extração, não necessariamente para ir e como levá-lo de diferentes sites por si só. Isso leva ao próximo hack para design, que é o que eu chamo de snipping de UI. Você chega a um site como 21 Street Dev e vai encontrar coisas. Gosto muito de chegar ao melhor da semana. Agora, como todas as coisas, não é tudo ouro aqui. Como diz o ditado, nem tudo que brilha é ouro. Você vai encontrar algumas coisas que gostam, não sei. E como sempre, gostar de ser compreendido é mais importante do que ser flash. Mas você pode encontrar coisas legais sobre isso, como diferentes CTAs, encontrar diferentes aspectos de design que você gosta, que você acha que são decentes. E quando você encontrar onde você pensa, ok, cara, eu quero adicionar isso ao meu site. Por exemplo, se eu mostrar esta coisa na célula que eu publiquei, isso é exatamente como eu fiz esse processo exato. Eu desci, acho que foram sites maravilhosos. Então, verifique este um para fora. Essa estratégia de snipping UI, exatamente a mesma coisa. Eu vou te mostrar, vai explodir. Este functionality aqui, é exatamente como eu fiz isso. E é só ter esse nível de receptividade é louco. Eu dei um efeito aqui, é bonito. Então, você tem todas essas coisas bonitas, como pontos de preços diferentes. Mais uma vez, traga, e depois o gráfico aqui, a mesma coisa. O snipping, usando este processo exato. Tudo que você faz é quando você encontra um que você gosta, tudo que você faz é dizer que eu nem sei o que isso faz, mas talvez seja uma coisa artística. Ah, isso é, você desce, você vai compartilhar componente, passar para a antigravidade, e você vai dizer algo como, ei cara, eu gostaria que você adicionasse isso ao meu site. Dê isso aí, em seguida, e tem o link. Ele vai para o link, você também pode descer e, além disso, copiar o prompt. E quando você descer e colar o prompt, você verá que há muitos detalhes. Incluindo o código. Você só pode outro hack para você também, eu só vou mostrar-lhe, é se você vier para, este é ir para ele Codepen. E ó. Codepen. E ó tem todos os projetos, tem todas as coisas legais. Isso é frenético. As pessoas gostam de se... E novamente, é que você pega tudo que quer. Vê esses a mesma animação, esse é o que eu acabei, muito pouco, mas você pode pegar qualquer... Acho que isso é surpreendente. E você pode copiar todo o HTML, copiar tudo isso, voltar e, em seguida, você pode inserir isso em seu site. Então aqui está outro hack legal para você, porque uma das perguntas que eu recebo muito é, Jack, quando eu construo um belo site em antigravidade, como eu posso levá-lo para o alto nível? Como faço para... Felizmente, eu posso... Mais uma vez que você o tenha construído, você pode dizer para a antigravidade, hey, eu quero que você tome este site existente e o transforme em HTML e CSS. Então, quando você passa para ir de alto nível, e ir de alto nível é tão construir essas automações de marketing. Vai com mais coisas. Você pode... Se você clicar em sites, o que podemos fazer, uma vez que eu fecho este porque não queremos dar nosso feedback ainda? Se você clicar em... Eu tenho um existente aqui para vamos ter um olhar. Você pode ver que você tem... Você pode criar um... E se eu chegar com isso e clicar em sites, por exemplo, e eu clicar em um que eu fiz anteriormente, eu vou te mostrar exatamente como eu fiz isso. Eu vou descer, eu vou editar e eu peguei esse site exato que eu mostrei a você e eu acabei de lançá-lo para o alto nível. Quão louco é ele? É absolutamente louco. E apenas para lhe mostrar que está em alto nível, vou clicar nesta coisa aqui para que você possa ver. Vou clicar você vai... Ele vai se abrir. E esse site parece familiar? Deve fazer certo. Mas tenha em mente, tem algumas coisas que não tem porque está escrito em uma língua específica. É o mesmo site, não é mesmo? É o mesmo site. Você pode ver que é como se fosse o mesmo site. A maneira que você faz isso é obtê-lo para criar o código. É em HTML ou JavaScript.
Você desce para o editor de código aberto e você jogá-lo. Então isso é todo o seu site para ir de alto nível. Muito cool. Se você está pensando, você faz isso no lado... Vou voltar para os sites e vou mostrar isso. Volte para dentro e carregue. E let eu apenas editar este para você. Basta se certificar de que você pode seguir o processo passo a passo para que você não esteja arranhando a cabeça em nenhum momento. Porque eu sempre encontro... É esse pequeno detalhe que se perde. Clique em adicionar elemento. Tudo que você está procurando é código. Isso, e tudo que estamos fazendo é inserir código e temos antigravidade na medida do possível. Converta todos os elementos de um idioma de codificação de site para outro. E o que estamos vendo aqui, a língua que fala de alto nível é HTML e JavaScript. Eu posso tomar qualquer coisa em HTML, nós só dizemos antigravidade, redude, convertê-lo em HTML e JavaScript. Então nós copiamos esse arquivo, pedimos que ele crie um e você pode colá-lo e ir para o alto nível diretamente. Mas além disso, você também quer ir em frente e aproveitar essa habilidade aqui. O que você pode fazer clicando no código? Clique em copiar, vá para antigravidade. Como você pode ver, eu tenho minha habilidade antigravidade e eu só digo, ei cara, eu gostaria de adicionar isso à minha pasta de habilidades antigravidade no lado esquerdo. Então você só colar no GitHub repo. Isso é legal porque o que essa habilidade tem é mais de 50 maneiras diferentes de verificar seu site. Quando você faz o estudo de inteligência artificial, você o descarrega para antigravidade. Basta pedir para passar e verificar contra essa habilidade. Tem tantas coisas legais. Eu poderia continuar e continuar sobre isso, mas isso fará com que isso garante o contraste correto. Apenas aqueles, é como os anos 90, 9 coisas diferentes que você não quer sentar porque você tem o que é conhecido como senso comum e isso só vai fazer isso para você. É legal. Muitos nerds acabam de se sentar. Eu não sei se eu chamaria de nerds, mas é o que é aqui, certo? E eles acabam de construir essa coisa incrível para nós e nós somos muito gratos por todo o trabalho duro que eles fizeram porque eles são gênios nesta coisa e podemos apenas se beneficiar desses pacotes de habilidades predefinidas e é ótimo ver que eles têm crescimento contínuo. Desejo a estes caras o melhor sucesso e espero que tenham uma viagem abençoada. O benefício para nós é que adicionamos isso e agora temos essa habilidade UI UX Pro Back. Podemos fazer todas essas coisas diferentes então podemos aproveitar isso sempre que quisermos agora. O que eu sempre recomendo que você faça, aliás, para cada projeto de design apenas para que ele toque as caixas certas. Eu também, por outro lado, dei a antigravidade um prompt que diz, por outro lado, quando você tiver feito, apenas me faça uma lista de verificação com um punho verde explicando todas as mudanças que você fez. E eu faço isso para que eu possa obter um rápido download visual de todas as coisas que foi feito para mim. E isso nos leva bem para a dica final, que é o que chamamos de auditoria de interface com capturas de tela. O que você pode fazer se não gostar de algo é tirar uma captura de tela. Agora, a antigravidade. Se você quiser fazer isso por sua mudança de comando e 5 em Macs e você pode clipboard. Volte para a antigravidade, colar, então você pode conversar com ela diretamente. É apenas uma maneira fácil. A antigravidade às vezes vai criar algo no lado esquerdo para nós que podemos anotar, mas é uma ótima maneira de ser específico para garantir que obtenhamos os melhores projetos possíveis. Agora nós cobrimos como fazer seus aplicativos e sites bonitos. Precisamos de integração. Como expor a antigravidade ao mundo? Quais são os e também a coisa que todos faltam, que é a implantação. Agora, eu tenho um sistema de O que eu tendo a fazer para qualquer integração, a primeira coisa que eu faço é clicar nos 3 pontos mágicos e eu digo, hey, clique em servidores MCP. E a primeira coisa que eu faço é que ele existe aqui? Qual é um exemplo de algo que existe aqui? Superbase, bonito. E tudo isso é muito simples, é um único clique na instalação. Se você clicar neste botão, abrirá uma página. Você gera um token. Você pega esse token, você volta sobre a antigravidade e então você vai vê-lo. Agora, se ele não existe, isso significa que temos que fazer uma instalação manual. Isso é isso. Nos velhos dias, costumávamos rolar as mangas e pegar o óleo e a mochila e ficar debaixo do carro. Agora temos apenas um teclado em vez disso. O que eu recomendo para você fazer a seguir é o seguinte. Você está indo para este site e o site está indo para ser, eu vou apenas pull para você agora. É a lista de mestres do MCP. E eu acho que é o primeiro no topo aqui, que está navegando todos os servidores MCP. É um marker. Agora, eu acho que eles são precisos, mas qualquer MCP que você quer vai estar aqui, o que é louco. E a coisa legal é que eles são organizados. Você pode navegar e olhar um pouco ao redor. Conheça o contexto? Ótimo. Controle do Blender Models, caixa de ferramentas MCP, tente ficar atento às coisas que você está instalando. Você não quer ir com algum desenvolvedor sem nome. E eu digo isso porque você só quer evitar injeções prompt e eu quero colocar isso em seu radar porque isso é uma das coisas que vimos com CloudBot. Esta ideia de que alguém criou o painel de liderança e, em seguida, eles foram capazes de inserir código malicioso para seus MCPs. Você não precisa se preocupar. Basta estar ciente de que isso é possível. Apenas certifique-se de que tudo está a bordo e decente. Mas a linha de fundo é que você pode pegar quem quiser aqui. Por exemplo, eu quero o Playvrig, que lets ele abre navegadores. Você não precisa disso porque, mas como um exemplo, nós escolhemos um aleatório. É muito bem revisado para que possamos verificar o que está acontecendo. Valide sempre essas avaliações. Verifique os Você desce para me ler. 09. E há o exemplo com. Clique sobre isso. Você pode copiá-lo ou você pode copiar toda a página se quiser. Por que não escrever com essas janelas de contexto? Você vem de volta, abra a página e diga, ei, cara, eu quero que você adicione isso à minha configuração do MCP, por favor.
Qualquer que seja a coisa, digite o código para a coisa com a qual você deseja se conectar e diga, meu API Token é. E então você poderia manualmente type em seu API Token, mas nós só fazemos isso porque é muito mais rápido e simples. E então estaremos... Agora, os servidores MCP que eu uso mais, AppPif é um, let's eu raspar qualquer coisa. Excelente, contexto certo. E o que vou fazer por vocês? Se isso for útil, vou colocar um link para minha configuração de MCP na seção de recursos no comentário acoplado e na descrição para você. Tudo completo. Você pode... E se você quiser usar qualquer um desses, será fácil para você fazer. Você não precisa fazer... Contexto set é uma coisa legal porque contexto set sempre verifica a mais recente documentação API para algo. O que significa que você é menos provável de ficar preso em loops e deprecate strip muda a API amanhã. Por exemplo, o contexto set sobre isso muito rapidamente, mas a antigravidade pode não saber verificar. É treinado em lotes de documentos anteriores. Contexto set muito. Então temos os tomadores de notas. Poderia ser 5, poderiam ser fogos de... Nós temos o Lipto Pizza. Nós usamos o notebook LM, é claro. Noção, essa é uma fantástica. Pinecone para memória de longo prazo. Nós temos set para vários designs. Superbase, que é um banco de dados para armazenamento. Vazel, que eu vou chegar em um segundo, que é tão assustadoramente legal. E então temos por outro lado, o Zapier, por outro lado, é louco. Pense nele como o eterno obstáculo do mundo do MCP. No sentido de que você se conecta a Zapier, __, eu vou ativar Zapier agora e pulo isso porque é ridículo. Se eu abrir Zapier. Agora, uma das coisas que Zapier nos dá mais facilmente é o acesso ao conjunto completo do Gmail. Isso é ridículo. Nós vamos entrar e o que estamos procurando é, eu acho que é Zapier. MCP. Zapier. Com forward/servidores. Vamos assinar Estamos usando o servidor MCP. É tão superpoderoso. Não que... Isso, voltamos e acabamos de passar por... Agora, quando você vê isso, tudo que você faz, remova isso, sai, verifique. Isso pode ter, se você não encontrar a ferramenta, clique em adicionar ferramenta e, em seguida, existem mais de 8.000, basta clicar no Gmail, por exemplo. Então eu só posso selecionar, encontrar, adicionar, arquivar, delete, criar. Você pode fazer tudo. Clique em... Então este é o curso, a maneira como... Porque o Gmail, tradicionalmente falando, é o mais irritante. Agora, se você não se conectou, apenas peça para entrar, então você entra. Mas então você pode adicionar qualquer outra coisa que você... Vou clicar nisso como um rato. Vou selecionar... Let seleciona todas as ferramentas. Isso abre uma nova página. Chamamos isso de autorização aberta. Nós entramos. Uma vez que selecionamos nossa conta, apenas descemos e decidimos que estamos felizes com esse nível de acesso. E, como isso, está conectado. Clique em adicionar 21 ferramentas e, agora, em teoria, podemos voltar à antigravidade e fazer-lhes perguntas. Se eu voltar para a antigravidade, eu vou voltar aqui, Zapier está habilitado. Pequena dica para você, aliás, manter seu número total de ferramentas MCP abaixo de 50. Porque eu vou entrar nisso muito em breve ou não, mas é para sua janela de contexto. Volte para o agente. Eu poderia dizer, hey, cara, qual é a linha de assunto do último e-mail que eu tive? Você pode usar o Zapier MCP. Eles então usarão o Zapier MCP. Vamos ir em frente, encontrar essa caixa de entrada. E o último e-mail é uma empresa chamada Twin. Só há na fazer uma parceria. Muito legal. Você pode ver um dos maiores hacks é se conectar ao Vercel usando o mesmo processo que eu mostrei. Lembre-se, você vai passar, novamente, você pode copiar e colá-lo e ser como, hey, adicionar a configuração Vercel MCP para minha configuração MCP. O que é Vercel? Vercel é um lugar onde hospedamos nossos sites, o que é muito legal. E podemos pegar um token da Vercel e integrá-lo em antigravidade, que você pode pegar da conta de /forward da Vercel. Com configurações de /forward tokens. E você pode criar um novo token e, em seguida, instalar isso, se você quiser. Mais uma vez, você pode copiar e colar. Então aqui está podemos um clique publicar para GitHub e depois Vercel simples. Por exemplo, porque está conectado a Vercel, a antigravidade pode colocar instantaneamente qualquer coisa que você coloque em GitHub na Vercel. Então você pode combinar essas duas coisas em uma habilidade usando nosso criador de habilidades antigravidade especial. Você pode dizer, uma vez feito, você pode dizer, ótimo. E se você quiser ver exatamente como fazer isso passo a passo para ainda mais orientação, vou colocar um link na tela para meu último vídeo de construir e vender sites de inteligência artificial onde eu faço isso passo a passo e como você mostra como você pode fazê-lo com Pletela em escala. Então a outra coisa que vem com a implantação é onde essas coisas funcionam. Por exemplo, este site aqui é um lugar chamado Modal. Agora podemos fazer coisas como scrapping. Podemos fazer coisas como, hey, mas e se quisermos que ele arranque quando o nosso laptop estiver desligado? E se você e eu estivéssemos no ginásio pendurando ou estávamos tomando um belo café juntos e observando o sol? O que quer que faça. O ponto é, se o fechado e antigravidade deste laptop é a coisa que está funcionando, ele não pode funcionar a menos que esteja em um servidor em algum lugar. A ideia é que temos esses servidores remotos, esses servidores virtuais, para que o que quer que estejamos fazendo, funcione para nós. E nós usaríamos o Modal para isso, que é, como dizem, a infraestrutura que os desenvolvedores amam. E é isso, adoro clicar neste. Quem faz isso precisa. Faça, para entrar, você vai entrar no Modal ou criar uma conta.
É completely livre. Então dentro do modal, caras, qualquer coisa que você esteja executando a qualquer momento aparecerá aqui para você. Você pode clicar nele. Este é apenas um exemplo que fiz anteriormente nesta conta. E como você pode ver aqui, caras, você pode executar as coisas agora e ele te executa no fundo e você pode ver se eles falharam, como eles foram, o que é isso scrapping, todas essas coisas. A pergunta é, como você consegue postá-lo nesta célula? Boa pergunta. Tudo que você vai fazer é ir para a seção do aplicativo e clique neste guia de início rápido aqui. E então você passa para a antigravidade e você coloca isso dentro. E então, uma vez que você o colou, você vai voltar e o que isso vai fazer é abri-lo em uma nova janela. Quando você chegar aqui e entrar no sim, você verá o que ele vai fazer agora. Ele então se conectará ao modal para nós, trará um código e, em seguida, podemos conectá-los juntos. Então isso permite que a antigravidade tome qualquer código que você tenha feito. E, por exemplo, pode ser algo como um arranhador e você quer que ele corra, eu não sei, às 6 da manhã todos os dias. Você recebe um belo relatório em sua mesa com sua xícara de café fresco pronto para rock and roll. A Modal pode gerenciar todas essas coisas e nós aproveitamos isso como antigravidade para ter implantação sempre que quisermos para nossos clientes. Cool Little Hack também é que podemos tornar isso acessível através de um HTTP Node e podemos ter que Node em algo como Natron. Você poderia vender um fluxo de trabalho a um cliente, por exemplo. Então eles estão chamando seu serviço místico mágico que nós configuramos no Modal e nós o construímos sobre antigravidade, então eles estão executando todo o código legal. E como você pode ver, isso se abriu instantaneamente para mim. Vou voltar e apenas para mostrar que, como exemplo, eu não fiz nada ou não dei esse código. Isso é tudo que eu fiz e isso abre o navegador e tudo que você faz é clicar em autorizar. Quando é autorizado, então a antigravidade tem a capacidade de criar essas automações para você e qualquer coisa que você queira. Se houver um erro, envie-me uma notificação. Podemos dizer qualquer especificidade que você queira explicar em linguagem natural para a antigravidade e isso criará isso para você em Modal. Você não precisa se envolver com nada mais. As implementações e integrações são uma coisa, mas se você não entender como reduzir seus custos, eles podem muito rapidamente sair do controle. Você pode atingir seus limites e você pode gastar muito dinheiro sem sequer perceber, a menos que, é claro, as estratégias para reduzir isso. A primeira maneira de fazer isso é reduzir o tamanho do seu arquivo Cloud. MD ou Zemini. MD. Eu ouvi exemplos de pessoas que têm mais de 700 linhas e têm em mente cada mensagem que você envia, temos 700 linhas indo direto com ele. O que significa que se você tem uma janela de contexto limitado ou você está usando um desses modos aqui, ele vai queimar tokens muito rápido. É de cater. Use o que é chamado de belo inglês da rainha e faça o mais curto possível. Reduza todos os seus prompts. Em segundo lugar, se sua janela está ficando muito grande, basta começar uma nova, mas não copie e colar tudo. Peça para truncar ou resumir. Às vezes eu dei a prompt que soa como algo como, hey, eu gostaria de resumir brevemente esta conversa, problemas e próximos passos de tal forma que um novo agente poderia pegar onde você parou. Seja conciso. Que prompt é tudo e, em seguida, pegue sua saída, clique em um grande e bonito mais aqui e comece a conversa com um novo agente. Então isso nos leva a diferentes estratégias modo. Verifique. Você tem esses diferentes. Você tem que pensar e apenas pronto para rock and roll e ter um tempo. Agora, pensar é se você estiver na fase de planejamento de um projeto, como quando lidamos o framework Blast, por exemplo. Mas depois disso, eu não preciso de Shakespeare para cortar minha grama. Faço o que eu não preciso de um cerebral para afiar lápis. Estou feliz com GPTOs para fazer isso. Nenhum francês GPTOs se você estiver assistindo, mas você tem o meu ponto. Vamos usar o maior, mais poderoso Mobius. Mais uma vez, isso é se você... Eu estou no Super Mega Plano, Ultra Deluxe Parte 7 Plano, o que significa que eu nunca esgotou créditos sobre isso, mas eu aprecio isso. Nem todo mundo... Ninguém tem isso. Para fazer isso, a maneira como fazemos isso é separando tarefas, especialmente se você é um gerente de agente aberto. Estou abrindo um... Eu poderia dizer, ei, vá pesquisar esta coisa simples que não requer Albert Einstein para descobrir. E eu vou implementar isso com GPTOs. Estou curioso para ver o que vai voltar agora com esse prompt louco. Mas você... Então, se eu quiser pensar grande cérebro, eu clico em Claude Opus 4.6 pensar e eu serei como, cara, como vou entender o significado da vida? Separar o model com base na tarefa. Não damos tudo, não precisamos de Einstein para fazer todos os trabalhos da casa. É como o ponto. E quando você fizer isso, você vai economizar em seus contatos. E vai poupar-lhe muito, para ser justo, porque você ficaria absolutamente surpreso com a quantidade de vezes que está correndo em círculos. A outra pequena alteração a isso, eu acrescento também, é que você vai descobrir na janela aqui que você tem rápido. Planejar para qualquer coisa além da primeira mensagem pode ser um pouco excessivo, um pouco de overkill. Onde possível, vamos usar o modo rápido para a maioria das coisas, apenas para que ele não se envie em loops. É ótimo. Você pode fazer esses brawl para loops e essas coisas. Se tokens não for um problema, pense nisso o dia todo. Não é um pouco de 1 milhão de... Mas vivemos em um mundo no momento em que tokens são, até certo ponto, relevantes. Estas estratégias são importantes. E agora nós cobrimos... Deixe-me mostre os hacks. Conheço os servidores MCP e gerencio os servidores MCP. Agora tudo isso. Nesta seção aqui, o que eu quero que você faça, temos 67 ativos. Esse é um número conhecido como muito alto. Isso recomenda não mais do que 50, mas você tem que ter em mente, ok, se eu tivesse a PIF habilitado, tudo isso está sendo adicionado. Isso é de...
É o caminho. Eu sei que é uma coisa vir e fazer. Podemos usar algo chamado um carregador preguiçoso, que como reduz a janela de contexto. Tenho coisas incríveis, recomendo vir, mas tipicamente falando, se você não estiver usando, desativá-lo, sinceramente falando. Porque isso vai economizar muito em sua janela de contexto ou apenas escolher os específicos que você deseja. Aqui, nós crescemos como cinto de ferramentas do Homem de Ferro. É como 1 milhão de coisas, mas talvez não. Eu disse, vamos desativar algo. Você só pode fazer isso especificamente para reduzir isso, o que vai poupar-lhe muito contexto ao fazer isso. Então a outra coisa que podemos fazer também, se você está lutando na janela de contexto, e novamente, você não quer usar GPTOs, é voltar para o agente e dizer, ei, irmão, instale código aberto. É importante para chamá-lo de irmão? Eu vou ler, mas o ponto é, quando você fizer isso, já o tenho. O que eu vou fazer é clicar em terminal, clique em novo terminal e, em seguida, eu vou clicar em código aberto. E quase por mágica, código aberto aparecerá para mim aqui. Agora, código aberto é este projeto que lets você acessa centenas de Premiere Models, gratuitamente. Você pode selecionar diferentes modos. Você pode até mesmo usar ChatGPT, sua assinatura ChatGPT Plus Pro para codificar com ChatGPT, o que é legal. Vou colocar um link na tela em algum lugar para que você possa verificar todos os detalhes em código aberto para que você possa executar e saber exatamente como configurá-lo. Mas o outro como mini hack para isso, se você quiser construir uma antigravidade. Agora, a antigravidade é muito generosa. Com Gemini 3 Pro High, porque Gemini 3 é um deles, um de seus próprios filhos. E Claude é como aquele brilhante, inteligente melhor amigo de Gemini. O pai é o Google, Gemini é o filho, e Claude é, eu acho Gemini como o melhor amigo. Agora ele entrou, nós gostamos dele, vamos dar um pouco de acesso a ele, mas a realidade é que podemos dar mais acesso a seus próprios models. Você vai sair do GPT 4.6, desculpem, Opus 4.6 muito rapidamente. O que algumas pessoas fazem é clicar em sua conta e mudar. Eles terão como 5 contas diferentes do Google e eles apenas oscilarão entre eles. É um pouco, como você tem que pensar sobre o valor do seu tempo aqui também, caras. Você pode, se o seu tempo não tem valor, você pode obter 0, certo? Mas acho que o seu tempo é... Você é super inteligente. Você conseguiu chegar... Eu acho que comprar uma assinatura é como... Não faz diferença para mim. Eu não posso chegar perto de nada, mas acho que em algum momento vale a pena, mas eu quero colocar isso em seu radar. Que você pode, se você quiser, você pode girar através de assinaturas e ir para uma segunda conta, terceira conta, quarta conta, e obter um acesso fresco, cravado com antigravidade se você alguma vez achar que está se esgotando. Agora, saber meus insights de centenas de horas de construção de uma antigravidade é uma coisa, mas se você não comprou um dos melhores sistemas de inteligência artificial que eu já fiz, eu posso quase garantir que você está deixando algum valor na mesa e você pode aprender tudo o que eu cobri neste mês Treclas.